Tá comprando o que aí? Eu nunca vi você gastando em nada. Rapaz, eu tava atrás de comprar aqui uns bichos desses de R$ 5 aqui, mas não tô achando nenhum não. Mas eu tô achando que eu vou comprar menos desse macacão. É? Mas pra quem você vai comprar esse macacão? Pra me usar. Mas cabe. Tem que caber. Não tá tudo junto e misturado. Mas acho que não cabe, não. Aqui é igual ajuda, toda roupa dá certo, é que nem o calçado. É. O calçado é que nem palhaço. Se ficar grande atrás, corta na frente. É. Pois tá certo, né? Compra essa branquinha, essa aqui dá pra você, ó. Não, essa branquinha aqui, eu sou muito ceboso. Não presta pra usar essa camisa branca, não. Mas compra uma paleudinha aí, ó. Não, agora chegou o meu, agora eu problema. Aí, Leodinho, quer comprar nada pra você, não? Aqui que eu vou comprar pra Leudo. Aí, ó. Olha, É. pra Leudo. Aí ele fica sexy. Fica sexual. Bem gostosinho. E você também tá comprando? Tô só olhando. Só olhando? Não paga não, né? Olha.